Pronto. Obrigação tributária. Então, o que que é a obrigação tributária? Ela é a relação jurídica que vai surgir entre o Estado, que vai ser o credor, se a gente for analisar pelos termos do Código Civil, assim, do direito civil, ela seria como se fosse o credor, e o particular, que é o devedor, certo? Quando nasce esse dever de pagar o tributo. E aí, ela vai se dividir em duas espécies fundamentais. A gente tem a obrigação principal e a gente tem a obrigação acessória. A obrigação principal e a acessória, elas são muito diferentes das obrigações dentro do direito civil. Porque, ao contrário do direito civil, que a gente tem que a obrigação acessória acompanha a obrigação principal e toda aquela coisa, aqui não segue essa regra. A diferença entre as duas está justamente na natureza obrigacional. Enquanto a obrigação principal ela tem uma natureza patrimonial, ou seja, pecuniária, no sentido de é uma obrigação de pagar coisa certa, certo? Então, ou seja, o que que eu posso ter de obrigacional para pagar para o Estado? Um tributo ou uma multa, beleza? Então, a obrigação principal, ela pode ser tanto tributação quanto a multa. Já a obrigação acessória, não. Ela é um dever de fazer ou não fazer algo. Beleza? Então, essa obrigação acessória, ela é criada para facilitar a arrecadação e a fiscalização para o fisco mesmo. E ela não vai envolver o pagamento em dinheiro. O pagamento em dinheiro sempre é uma relação da obrigação principal. A obrigação acessória, ela é sempre algum dever, ou de fazer ou não fazer alguma coisa. Então, por exemplo, lembra de tributário 1, quando a gente estuda as imunidades? E aí a gente sabe que as instituições religiosas, elas são imunes aos impostos, então elas não precisam pagar os impostos. Portanto, elas não precisam pagar os impostos, mas elas têm que necessariamente declarar o imposto de renda, porque apesar do fisco não cobrar o imposto de renda dela, ele quer saber exatamente quanto entrou, quanto saiu, para saber a natureza que está tendo, se realmente é uma instituição religiosa, se ela está atuando como uma empresa, enfim, para entender como está sendo gerido aquele lucro que ela vai ter daquelas doações. Então, é uma obrigação acessória. Ela não está tendo nenhum cunho pecuniário. Ela está simplesmente com essa obrigação de prestar contas ao fisco, mostrar, olha, isso aqui que eu tenho de gasto, eu gasto com luz, eu gasto com água, eu gasto com funcionário, todas essas coisas, e, é, e esse aqui é o meu lucro, enfim, declarar o imposto de renda. Beleza? Outra coisa que é muito comum da obrigação acessória é emitir nota fiscal. A gente sempre, quando vai passar cartão, enfim, eles perguntam, você quer sua via, enfim, ou quando vai pegar algum serviço, as empresas, enfim, elas emitem nota fiscal. E essa nota fiscal, ela é uma obrigação acessória, porque também é para o controle do fisco de saber por quanto aquele serviço foi prestado, se a tributação foi paga devidamente, todas essas coisas. Então, veja, essa obrigação, ela tem justamente esse cunho de facilitar a vida do fisco. Mas, o que que acontece? Tem pessoas que não cumprem essa obrigação. E quando essa obrigação ela é descumprida, essa obrigação acessória, ela é descumprida, o que que acontece? Ela se transforma em uma obrigação principal. Por que que ela se transforma em uma obrigação principal? Porque quando eu descumpro um dever, eu tenho uma consequência jurídica com aquilo. E a minha consequência jurídica ao descumprir uma obrigação acessória tributária é pagar o quê? Uma multa. Entendeu? Por quê? Porque é uma sanção por um ato ilícito. E o que é uma multa? Uma obrigação principal. Então, veja, tem uma correlação, isso está no 113, parágrafo 3º do CTN, tá? Que fala que se for descumprida, nasce uma obrigação principal, que é a de pagar a multa. Então, elas estão nessa correntinha. Uma serve para, de certa forma, ajudar o trabalho do fisco de arrecadação, e se ela for descumprida, ela se torna a obrigação principal, que é de pagar a multa, porque pode ser tanto pagar tributo quanto pagar a multa.
E aqui é só um quadro sintético para ajudar mesmo vocês a entenderem as diferenças, mas isso é para estudo pessoal, tá? Aí, entrando um pouco mais nos elementos subjetivos da obrigação, a gente tem os sujeitos da obrigação tributária. O sujeito passivo, né, que é aquela pessoa que precisa pagar o tributo, segundo o CTN, ele pode ser tanto o responsável tributário quanto o contribuinte. E aí eu acho que vocês já estão um pouco, pelo menos levemente por dentro, né? Porque responsabilidade tributária é grande parte da prova de vocês. Mas o que acontece? Segundo o CTN, o sujeito passivo da obrigação principal é quem tem esse dever de pagar o tributo ou a penalidade, beleza? Enquanto o sujeito passivo da obrigação acessória é quem tem esse dever de cumprir as prestações de fazer ou não fazer exigida para fins de arrecadação ou fiscalização. Por exemplo, eu preciso emitir nota fiscal da PJX. Quem é que é responsável por emitir a nota fiscal da PJX? Quem é essa pessoa responsável? Então, é ela que vai responder caso aquilo seja descumprido, entendeu? E aí, quando o sujeito passivo da obrigação principal ele é o contribuinte, ele tem uma relação direta com o fato gerador. Porque ou ele é quem praticou, quem deu ensejo a esse fato gerador, por exemplo, o fato gerador do imposto de renda é essa manifestação de riqueza, certo? É quanto eu recebi, é meu rendimento. Então, se fui eu que recebi com o meu trabalho, com o meu esforço, enfim, se fui eu que ensejei aquele valor, então significa que eu tenho uma relação direta com aquele valor, perfeito? E essa manifestação de riqueza, ela tem é uma consequência dos meus atos, e ela é minha. Então, eu sou necessariamente quem pratica esse fato gerador. Mas eu posso ser, já se for um tributo vinculado a uma contraprestação estatal, o beneficiário desse fato gerador também. Por exemplo, se eu tenho que pagar para o Estado para, sei lá, taxa do lixo, para alguns estados têm, e aí eu preciso desse serviço, certo? Eu não estou ensejando no sentido de eu não estou fazendo alguma coisa, eu estou pagando. Mas quem está fazendo é o Estado, mas quem está se beneficiando sou eu. Porque o lixo que está sendo retirado e que está, enfim, sendo beneficiado é o meu. Então, veja, tem uma relação direta. Ou eu sou quem pratica o fato gerador, ou eu sou quem está sendo beneficiado por ele, né? Por esse fato gerador. Mas o responsável tributário, ele não pratica e nem é o beneficiário do fato gerador. Ele é alguém que é designado pela lei, né, com base no 128 do CTN, para pagar esse tributo ou essa penalidade. Ele é geralmente alguém que tem uma relação indireta com o fato gerador, certo? Então, por exemplo, o empregador, no caso do imposto de renda de pessoa física, ele não vai oferir a renda tributada, aquela renda não é dele, ele está pagando, né? Mas como ele está pagando, ele paga várias pessoas, é muito mais fácil para o fisco que ele já retenha aquele imposto de renda na fonte, do que cada pessoa ter que ir todos os meses retendo a quantidade de imposto de renda na fonte. É muito mais fácil que já chegue para você só o líquido, né? Que fala. Então, ele tem uma correlação com o fato gerador. A gente vai entender isso melhor na hora que a gente entrar em responsabilidade tributária, porque existem, né, as hipóteses de responsabilidade, enfim. Mas ele assume essa posição, certo? Ele vai ser a pessoa responsabilizada se aquilo ali for descumprido, e não o contribuinte. Já a questão do sujeito ativo, ela é necessariamente pessoa jurídica de direito público com competência administrativa para fiscalizar e cobrar o tributo, tá? Sujeito ativo, pessoa jurídica de direito público, e aí artigo 119 do CTN, tá? A competência tributária, ela é uma prerrogativa constitucional que permite aos entes federativos de instituir, modificar ou extinguir tributos. E ela possui três características essenciais. A competência, tá?
Três características essenciais. Ela é indelegável, ou seja, ela não pode ser transferida a terceiros. Ela é intransferível, ou seja, ela não pode ser repassada para outros entes federados. E ela é irrenunciável. Ela não pode ser renunciada, ou seja, eu não posso renunciar ao meu direito de cobrar o tributo, mesmo que eu não o exerça. A qualquer momento eu posso exercê-lo. Estar inerte não significa renunciar ao meu direito. Eu tenho esse direito, eu só não estou o exercendo. E a competência tributária não necessariamente vai ser o sujeito ativo. Porque a gente vai ver mais à frente a diferença. Tem uma diferença entre competência e capacidade tributária ativa. A capacidade tributária ativa é justamente essa possibilidade, essa prerrogativa de cobrar e fiscalizar o tributo, certo? E ela é diferente da competência, porque, gente, competência tributária, ela não é diferente da competência quando eu vejo lá no direito constitucional, quando eu vejo no direito processual penal. Não, competência é justamente aquela possibilidade de criar o tributo, de instituir esse tributo. Então, quando eu falo de tributo, eu falo, tal tributo é municipal, tal tributo é estadual, tal tributo é federal. Eu não vou falar que o tributo é, por exemplo, esse tributo é da OAB. Esse tributo, não, é um tributo federal, entendeu? E é por isso que eu estou ligando ele a uma lei, por causa do princípio da legalidade, e existe um ente federado por trás daquilo ali, porque é necessário que, para cobrar tributo, é necessário que haja uma legislação vigente. E essa legislação, ela vai abranger uma quantidade X de território nacional. Se for apenas dentro daquele município municipal, se for o estado inteiro estadual, se for a União, todo o território nacional, né? E aí, quando a gente fala de capacidade tributária, eu tenho a capacidade tributária ativa, que era aquela que eu estava falando para vocês, que é essa aptidão conferida a pessoas jurídicas de direito público, sempre pessoas jurídicas de direito público, para ocupar esse polo ativo da obrigação tributária, exercendo essas funções de fiscalizar, arrecadar e cobrar o tributo. E se distingue da competência tributária, que é esse poder constitucional, privativo, indelegável, de instituir os tributos dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. E sabe como é que eu consigo ver isso bem claramente? Nas contribuições especiais. Lembra das contribuições especiais que geralmente eu estou prestando, enfim, para algum conselho de interesse ali econômico ou profissional? Então, por exemplo, eu pago ali a minha anuidade da OAB e aquilo ali é um tributo, né? Mas eu estou pagando aquela anuidade. É um tributo que existe uma lei, que é uma contribuição especial, que é uma lei federal, que tem toda uma explicação por trás daquilo, mas eu estou pagando para uma pessoa jurídica, que no caso da OAB, eu nem falo, vamos entrar aqui no CRM ou em outro, porque a OAB, ela é uma entidade privada como se ela é uma licença autárquica, ela é super complexa. Então, tipo assim, ela tem essa prerrogativa, mas de poder de polícia estatal, mas ela meio que não é pública. Mas ela é exceção da exceção, então eu não quero que vocês foquem nisso. Então vamos pensar no CRM, no CFM, Conselho Federal de Medicina. Eu tenho que pagar a minha anuidade. E aí é um tributo vinculado, só para vocês conseguirem entender. Ou, por exemplo, eu estou pagando a minha previdência, e eu estou pagando isso para aquela seguridade social, para aquele fim. Eu não penso que eu vou pagar aquilo ali necessariamente, muitas vezes, né, para a União, mas é um tributo que é federal, entendeu? E esse é o pulo do gato. Geralmente, eu posso estar pagando para outra pessoa jurídica de direito público. Eu posso estar pagando, por exemplo, pelo poder de polícia do Detran, entendeu? Quando eu estou pagando minha taxa de licenciamento, que é um serviço ali dele. Mas aquele ali é um tributo que é um tributo estadual, é um tributo municipal, entendeu? Tem essa grande diferença. Porque a receita que ele vai compor, a atividade, enfim, faz parte de um ente federado, ok? Deixa eu ver se tem alguém. Não, ótimo. Que se alguém precisar falar, é só levantar a mão, tá? Que eu vou indo, gente, aí eu muitas vezes não olho. E a capacidade tributária passiva é até mais importante, eu queria que vocês focassem até um pouquinho mais nela.
Porque a capacidade tributária passiva, ela é essa aptidão jurídica para figurar no polo passivo da obrigação tributária, que ela pode ser atribuída a, gente, qualquer pessoa que tenha relação com o fato gerador, independente da sua capacidade civil. E aí aqui eu trago a pecúnia no olé para lembrar vocês que o dinheiro não tem cheiro, tá? E que não importa se o meninozinho tem 14 anos, se ele é milionário, ele tem que pagar o imposto de renda. Não importa. É diferente do direito civil. Pelo amor de Deus, não troquem uma coisa com a outra. Porque a capacidade civil pouco tem a ver com a capacidade tributária passiva. Gente, eu sou contribuinte se eu fiz ou não o fato gerador, se tem ou não aquela prerrogativa legal para eu ter que pagar aquele tributo. Pouco importa se eu tenho 12 anos de idade, entendeu? Existe, e a gente vai falar mais à frente, a pessoa que vai ser responsabilizada caso haja o inadimplemento, né? Porque eu não vou responsabilizar uma criança por estar inadimplente. Mas quem é cobrado? É a criança, é no nome dela. Aquele dinheiro, quem é que está conseguindo, entendeu? Então, essa é a grande sacada que vocês precisam colocar e enfiar na cabeça de vocês. Capacidade civil é diferente de capacidade tributária passiva. Nada tem a ver. E aí, em relação à questão do fato gerador, uma coisa que eu preciso que vocês entendam é o momento da ocorrência do fato gerador, porque ele vai ditar muita coisa aqui, tá? O fato gerador, ele ocorre no momento em que a situação prevista em lei realmente se concretiza. Então, é nesse instante que nasce a obrigação tributária. Gente, a obrigação tributária, ela nasce junto com o fato gerador. E eu quero que, por favor, quem não foi meu monitorando em tributário 1, entenda. Fato gerador é quando vira fato já. É quando saiu da lei e é caso concreto. Hipótese de incidência é aquilo que está escrito. Mas fato gerador é quando aconteceu. É quando é caso concreto. Então, há uma diferença, ok? Então, quando a gente está falando de fato gerador aqui, a gente está falando de uma coisa que aconteceu, está acontecendo, enfim. Perfeito? Existe um caso concreto. E aí, quando está acontecendo, quando aconteceu, e o fato gerador, nasceu uma obrigação, um dever de pagar o tributo. Entende? Eles nascem juntos. Fiz o fato gerador, tenho que pagar o tributo. Comprei meu carro, eu, Isadora. Comprei meu carro, eu, pessoa, Isadora. Comprei meu carro. Eu tenho que pagar meu IPVA. Nasceu essa obrigação. Entendeu? Eu tenho que pagar minha taxa de licenciamento. Nasceu essa obrigação. Junto com a minha compra do meu carro. Que é o que está ali prescrito em lei. Que é a hipótese de incidência. Que quando eu comprei efetivamente o meu carro, virou um fato gerador. E aí, o CTN, ele define o fato gerador como essa situação que basta, por si só, para fazer nascer a obrigação tributária. O artigo 116, ele explica quando ele ocorre. Se for uma situação de fato, ele acontece no momento em que se verificam as circunstâncias materiais previstas em lei. Então, por exemplo, comprei meu carro, passou por... É meu carro, está no meu nome, acabou-se. Situação de fato. Agora, se for uma situação jurídica, ele ocorre quando o ato jurídico está definitivamente constituído. Como no caso da transferência de propriedade de um imóvel. Ele só se considera ocorrida e, portanto, gera o ITBI no momento do registro no cartório e não na assinatura do contrato. Porque lembra que para eu ser proprietário, eu preciso, e tem lá, né, no direito das coisas, que eu odiei essa matéria, que ódio. Mas, enfim, no direito das coisas, a gente vê que para eu ser proprietário tem que estar, a propriedade vem quando eu registro no cartório, não adianta estar no contrato. Portanto, se eu sou dono daquilo ali, é quando eu digo, ó, tá aqui, é meu, tá no cartório. Enquanto isso, não podem vir me cobrar ITBI, porque tá no nome do fulano, entendeu? É diferente, situação jurídica. Aí, responsabilidade tributária. Vamos entrando. O que é essa responsabilidade tributária? Situação que a lei atribui a uma pessoa que não praticou o fato gerador o dever de pagar o tributo, em razão de um vínculo jurídico com o fato gerador ou com o contribuinte. Vínculo com o fato gerador ou com o contribuinte. Existem essas
responsabilidades aqui. Eu tenho esse esquemazinho que eu trouxe do livro do Ricardo Alexandre. O professor não gosta de dizer doutrina, não gosta, eu gosto, eu gosto da doutrina do Ricardo Alexandre. Acho boa, acho fácil. Quem gosta de ir por doutrina é o esquematizadozinho tranquilo e completo. Tem o que você precisa para se dar bem mesmo, para saber. Tem aqui responsabilidade tributária. 2 grandes eixos: substituição, transferência. Aqui dentro da transferência, eu posso ser por sucessão, por solidariedade ou de terceiro. Então, aqui, vocês estão entendendo, né? Os 2 eixos maiores, aí dentro da transferência, eu tenho 3 eixos menores, tá certo? A responsabilidade por substituição, una, né? Que ela tá bem na dela, ela é a ideal, porque é só uma, é mais fácil. A responsabilidade por substituição, ela ocorre quando a lei determina que a obrigação tributária recai sobre uma pessoa diferente daquela que praticou o fato gerador. Então, o contribuinte, ele existe economicamente, mas o substituto tributário, ele assume esse polo passivo já na prerrogativa da hipótese de incidência, não precisa nada acontecer, ele já é o responsável. Então, o que acontece? Quando que isso é comum? Por exemplo, no caso do empregador, que vai reter ali aquele imposto de renda na fonte. Para o fisco, é mais fácil que aquilo ali aconteça. Então, para ele, já fica como responsável tributário desde o início, antes mesmo do fato gerador acontecer, lá na hipótese de incidência, já fica claro quem é que é o responsável tributário. E essa técnica, ela é responsável por simplificar a arrecadação e a fiscalização. Ela é comum no ICMS, onde um agente econômico, tipo uma refinaria, recolhe antecipadamente o imposto devido nas etapas seguintes da circulação da mercadoria, porque é o que a gente chama de... porque eu não sei se o Fernando já chegou a falar disso com vocês, mas existe, né, o sistema tanto de créditos e débitos quanto monofásico dentro dessa tributação em cadeia. O sistema monofásico, tudo é pago no início. Então, quem é o responsável? O do início, entendeu? Ele já é o substituto. Por quê? Porque ele vai ter que pagar o de todo mundo já no início, entendeu? Para não ficar aquela tributação em cadeia, aquela bola de neve mesmo. Como é que fala? Até tem um nomezinho. Eu não vou lembrar agora. Cascata, eu acho que é uma coisa assim, imposto em cascata, porque aumenta muito o preço do produto. E aí é um sistema monofásico. Mas aqui eu trouxe um exemplo. Também tem o caso do substituto tributário sendo um empregador que já vai reter seu imposto de renda na fonte. Beleza? Já está na lei, já está descrito ali que é ele, não tem que acontecer nada, entendeu? Para ser ele. Já a por transferência, veja, é uma coisa que era sua, mas vai ser transferida. Então, é uma coisa que acontece, tá? Ocorre quando o fato gerador foi praticado por determinado contribuinte, mas, posteriormente, a obrigação de pagar o tributo passa a outra pessoa em razão de evento previsto em lei. Então, o que acontece aqui? Não é o tributo que tem aquela natureza de que a outra pessoa já tinha que pagar, que já tinha um responsável por lei. Não. É um evento, uma coisa que aconteceu que fez com que aquela pessoa se tornasse responsável por aquele tributo. Entendeu? Nessa hipótese, tem uma modificação do sujeito passivo após o surgimento da obrigação tributária. E a gente vai ver melhor as características adiante, por quê? Porque tem 3 tipos, né? Então, é mais complexo. Então, vamos lá. Por sucessão. O que aconteceu aqui? Uma pessoa morreu, né? Então, aqui já tá fácil. Ou a pessoa morreu, ou ela vendeu uma coisa, né? Então, eu sempre penso na sucessão causa-morte por causa do livro de sucessão, né, do Código Civil. Mas tem também a sucessão empresarial, que eu detesto empresarial, aí nunca penso nisso. Enfim, a responsabilidade tributária por sucessão, ela ocorre quando o dever de pagar o tributo devido por determinado sujeito passivo, ele é transferido a outro em razão de uma alteração jurídica na titularidade do patrimônio ou da atividade econômica, podendo ocorrer sucessão causa-mortes, em que os herdeiros respondem pelos tributos do falecido até o limite da herança, porque ninguém herda dívida, não até o seu quinhão, né, hereditário, ou por sucessão empresarial, que é quando aquele que adquire o estabelecimento, o fundo de comércio ou patrimônio empresarial passa a responder pelos tributos anteriores vinculados à atividade, ok? Então, ocorreu ali uma sucessão, uma empresa, enfim, virou dona daquele negócio todo,
certo? Adquiriu o estabelecimento, e com isso adquiriu também o ônus econômico que vem, que é a tributação, né? Mas óbvio que se a pessoa estava sendo inadimplente, se o dono anterior estava sendo inadimplente, aquilo não constava, a pessoa não sabia e tudo mais, existe ali suas hipóteses, suas minúcias, né? Para se conversar. A gente vai até talvez ver em questões, mas assim, em geral, sucessão, ocorreu uma transferência. Eu fico responsável pelo ônus econômico da minha empresa, que agora é minha, né? Agora, de ter. 129 a 133 do CTN, tá? Para quem não, enfim, tá só ouvindo. A responsabilidade de terceiros. Ela ocorre quando a lei atribui a alguém que não gerou fato tributário a obrigação de responder pelo tributo devido à sua função ou relação com o contribuinte. O 134 do CTN estabelece que os responsáveis, tipo pais ou administradores, devem responder pelo não pagamento do tributo se houver culpa. Então, por exemplo, aquela criança de 12 anos que é milionária não está pagando o imposto de renda. Vamos colocar ela na justiça, fazer toda uma coisa. Não dá, né? Não dá, é mais complicado. A gente tem que ver quem é o responsável por essa criança. Quem é o responsável por essa criança? É o pai dela? Então vamos responsabilizar ele mesmo. Ou a pessoa jurídica, né, que querendo ou não, ela é uma pessoa jurídica, é uma pessoa, né, dentro do ordenamento jurídico, mas ela não é alguém com consciência, né? Ela é gerida por outras pessoas, então outras pessoas respondem por ela sim, caso ocorra ali um dolo, uma fraude, uma simulação, uma coisa, sabe? Com certeza, né? Porque imagina se o ônus não, se as pessoas de fato não fossem responsabilizadas, era muito fácil, só sair fazendo PJ e, enfim, mas tem muita gente que faz isso, né? Porque ainda tem como fazer suas trapaças. Mas, porque, por exemplo, o mero inadimplemento não vai gerar a obrigação. Só se você realmente vê que houve uma infração, uma simulação, uma tentativa ali de. Enfim. Já no 135, ele vai tratar de diretores e sócios que respondem pessoalmente pelos tributos, ao agirem com excesso de poderes ou infringirem a lei por contribuírem para a inadimplência tributária, ok? E aqui é excesso de poderes ou infração à lei, tá? Só inadimplência não dá para eu entrar não dá para eu simplesmente entrar no patrimônio pessoal a não ser que não seja limitada, né? A não ser que não seja limitada, e aí eles já respondam mesmo. E aí 134, 135 do CTN. E eu tenho 136 a 138 a responsabilidade por infrações. Isso aqui tudo dentro da responsabilidade por transferência, tá? A responsabilidade por infrações, ela surge quando alguém pratica um ato que viola a legislação tributária e, por causa dessa conduta, passa a responder pelo pagamento do tributo ou da penalidade. E aí o CTN estabelece que a responsabilidade ela é objetiva, porque ela não depende de intenção, não tem que ter ânimos e nada do tipo. Basta que essa infração basta que ocorra, né, a infração, para que o responsável seja obrigado a arcar com as consequências. Isadora, mas eu não percebi que aquilo ali aconteceu. E aí eu fiz um erro, deu problema. Tem uma exceção, você pode denunciar de forma espontânea, certo? E isso vai afastar a penalidade. Quando o contribuinte comunicar essa infração ao fisco antes de qualquer ação fiscal, certo? Então, antes dele ser investigado, antes de alguma coisa realmente de fato acontecer, ele dizer: olha, eu errei, eu quero consertar isso aqui. Aí, beleza. Pode sim. Não ser responsabilizado por aquilo ali. Mas, se ele não fez a denúncia espontânea, aí começaram a investigar, e aí só depois ele fez a denúncia, é conveniente, né? Que ele faça essa denúncia, porque ele perceba que vai se dar mal. Por isso que é só se não tiver nenhuma movimentação de investigação quanto a essa fraude, essa simulação dolo, ou esse erro mesmo. Só um erro. Aí, em relação ao lançamento tributário, gente, o lançamento, ele é um procedimento administrativo por meio do qual a autoridade administrativa constitui o crédito tributário, conforme está disposto no 142 do CTN. Esse dispositivo ele estabelece que compete privativamente à autoridade administrativa verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, se for o caso, aplicar as penalidades. E aí, embora a obrigação tributária, né, surja com a ocorrência do fato gerador, o crédito tributário, ou seja, o valor, o montante devido, ele só se torna formalmente constituído e, enfim, passível de cobrança depois do lançamento. Então, o crédito tributário, ele nasce com o lançamento tributário e a obrigação tributária nasce com o fato gerador. Então, tá aí ali uma relaçãozinha boa de vocês colocarem na cabeça. Porque o lançamento ele tem essa característica de individualizar, de fazer o cálculozinho matemático mesmo e ver quantificar essa dívida, né, perante o fisco. Então, crédito tributário nasce com o lançamento, obrigação nasce com o fato gerador. Aí a gente tem as espécies de lançamento tributário. Aqui eu lembro que quando eu estava em tributário 2, eu ficava, nossa, isso é difícil, mas não é não. Aí não, é tranquilo. É porque, assim, é fácil de você identificar, porque quando não é um, é o outro, entendeu? É muito óbvio de identificar. De verdade. Parece difícil, mas não é. Vamos lá. Eu tenho, primeiro caso, lançamento por homologação ou autolançamento. É porque a doutrina também é alopra, né? Ao invés de ficar em um nome só, ela dá 5 nomes para uma coisa só. Aí você fica, peraí, tem 5 lançamentos diferentes? Não, é uma coisa só. Uma coisa só. Ou é por homologação ou autolançamento, mas é a mesma coisa. É porque autolançamento, tá? Autolançamento seria no sentido de que a prerrogativa de fazer tudo aquilo é sua. Então, você que vai quantificar, declarar e depois vai emitir, pagar o valor, enfim, toda essa prerrogativa de calcular e pagar antecipadamente seria do contribuinte ou do responsável tributário, nesse caso do lançamento, do autolançamento, né? E aí também podem chamar por homologação, que é o mais clássico, que é porque o fisco, ele fica com esse dever de só homologar após você ter feito esse lançamento. Então, a única função do fisco aqui é confirmar. Homologar significa dar o checklist ali, dizer, tá tudo certo. Beleza, show. É só realmente dar o ok, entendeu? Se ele der, porque às vezes ele nem dá, entendeu? E se ele não dá, é uma homologação tácita, né? Quando decorre esse prazo legal sem manifestação. Porque pode ocorrer. Ela pode ser expressa, né? Quando ele diz ok, ou tácita, quando ele só deixa passar o prazo e nada foi dito, entendeu? Mas, basicamente, o contribuinte, ou responsável, né, apura o tributo, calcula e paga antecipadamente, sem prévio exame da autoridade administrativa. E aí, posteriormente, o fisco homologa. E aí, exemplos de tributos que são assim, ICMS, IPI, imposto de renda, PIS, COFINS, todos esses são assim. Lançamento por declaração ou misto. O lançamento por declaração ou misto, ele é um meio termo, entendeu? Como assim um meio termo, Isadora? Porque vai ter uma contribuição de um lado e do outro, entendeu? Por isso que é misto também. Porque eu vou declarar as informações, então, tipo, eu vou dizer para o fisco, olha, eu tenho 5 apartamentos, eu recebo 100 mil por mês, eu tenho um carro tal, enfim, vou dizer minha vida toda econômica para o fisco, entendeu? Ou alguma coisa, dependendo do que seja, vou declarar, e aí, com essa declaração, o fisco, a partir das informações que eu prestei a ele, vai fazer o cálculozinho, vai ver ali quanto é que eu estou devendo de imposto, e aí eu dei minha parte, eu dei as informações, e o fisco deu a dele, que é fazer o cálculo com as informações que eu dei, entendeu? Então, por isso que é misto. Está no 147 CTN. Então, ele ocorre justamente quando o contribuinte ou terceiro presta informações ao fisco sobre fatos relevantes ao tributo e, com base nesses dados, a autoridade administrativa realiza o lançamento e constitui o crédito tributário. Eu dei o exemplo aqui do ITBI, né? Mas também pode acontecer, e é muito comum, na verdade, é por isso que é até engraçado, eu acabei de lembrar,
por isso que eu não tinha colocado, que é o imposto de importação, né? Quando eu estou vindo, e aí eu digo o que eu estou trazendo de fora. Ah, eu estou trazendo só o iPhone, aí você vai abrir, que às vezes pode acontecer, e a gente vai já falar disso. Aí vão ver, e não é bem o que você disse, né? Porque você não está trazendo um, você está trazendo 10 iPhones, você queria pagar o imposto de um, mas você está trazendo 10. Né? Que é até aqueles, como é que fala, executivo de fronteira. Mas, enfim, quem está prestando a declaração a priori sou eu, né? Quem paga a priori ali com a minha declaração. Mas, lançamento de ofício. O que seria o lançamento de ofício? O oposto do lançamento por homologação, que é quando a autoridade administrativa vai realizar de forma integral a apuração do tributo, sem nenhuma participação do contribuinte, ela vai verificar o fato gerador com base nos dados que ela já possui, então ela vai calcular o valor devido, né, com esses dados, com essa base de dados que ela já tem, e vai notificar o sujeito passivo para esse pagamento. Mas uma característica do lançamento de ofício é, se tiver algum vício, ou no lançamento por homologação, ou no lançamento por declaração, o fisco pode e deve, na verdade, né? Se ele notar algum vício nessas duas outras modalidades, ele pode e deve lançar de ofício. Então, por exemplo, eu cheguei lá, eu disse que eu só estava trazendo um iPhonezinho. Só que aí ele vai olhar, abrir minha mala, tô trazendo iPhone, tô trazendo coisa de marca de fora para vender, tô trazendo aqueles perfume caro, aquelas coisas, tudo para vender aqui no Brasil e não quero pagar a tributação. Então o fisco vai olhar e vai dizer, então já que você não vai declarar isso aí para mim, eu vou ter que fazer o lançamento de ofício. E aí ele vai fazer a conta ali certinha de quanto que você tá trazendo e vai lançar de ofício com as informações que ele tem, porque ele pegou no flagrante, né? Porque nem para você, né, fazer um negócio mais bem escondido, você não fez, você foi um executivo ali de baixo escalão. Então, qualquer vício, autolançamento também, tipo assim, se nota uma fraude ali no imposto de renda, alguma coisa com base nos dados que ele tem de transferências bancárias, de coisas, enfim, gente, hoje em dia tudo é conectado. Então, hoje em dia é muito fácil para o fisco notar se você estiver mentindo. E aí ele vai e lança de ofício, se ele estiver dentro do prazo, né? Que vocês ainda não chegaram nesse ponto e eu também não vou adiantar nada que vocês já estão cheios de coisa para estudar e eu não vou ser essa pessoa, não vou. Agora, a gente vai entrar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Como vocês sabem, porque eu já falei aqui, já estou até cansada de falar, o crédito tributário é o valor que você deve, é o boleto, é aquele valor final que quando você baixa, já está ali, ó, bonitinho para você só tacar no Pix. É aquele ali. E aí, o que acontece? O que é suspender a exigibilidade? Gente, suspender uma coisa é fazer com que ela acabe? Não. Não é fazer, infelizmente, eu sinto muito, não é fazer com que ela acabe. Ela continua, mas ela está suspensa por um período. É a mesma coisa que tu pensar, se o menino foi expulso da escola, não foi, ele foi suspenso, ele está um tempo em casa, mas ele vai voltar. Então, tipo assim, pensa na mesma lógica, entendeu? Suspensão da exigibilidade do crédito tributário é um tempozinho ali que está parado, você não pode, o fisco não pode entrar com a execução fiscal, ele não pode, enfim, te cobrar de alguma forma aquele tributo, porque está suspensa a exigibilidade desse crédito, entendeu? E aí, um instituto que está previsto nas modalidades no 151 do CTN, já vocês vão ver que é fácil, eu sei, não parece, mas é mais difícil, na verdade, quando vocês forem ver as outras hipóteses, né? Mas como vocês só estão na primeira, aí tá tranquilo, que é só suspensão. Aí, coisas que vocês não podem esquecer. O crédito ainda está ali. Ele só não pode te cobrar, mas você ainda está devendo, entendeu? É o tempo até a fatura fechada do cartão de crédito. É tipo isso. Não dá para te cobrar ainda. Então, o crédito tributário, ele vai permanecer constituído, mas ele não pode ser cobrado enquanto durar a causa suspensiva. Isso significa que, durante a suspensão, o fisco não pode te inscrever em dívida ativa, não pode ajuizar execução fiscal, realizar medidas coercitivas de cobrança, mas o crédito tributário continua existindo e pode voltar a ser exigido quando cessar a causa suspensiva. O 151 do CTN estabelece um rol taxativo de hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, ou seja, apenas as situações expressamente previstas em lei para produzir esse efeito. E são 6 hipóteses, mas 6 hipóteses assim que, fácil, easy busy, muito tranquilo. Primeira, moratória. Mora, o que você lembra quando você pensa em mora?
demora, né? Uma coisa ali, um prazo, uma coisa ali que tem tempo no meio. Eu, pelo menos, né, porque eu penso ali em mora, naquela coisa de juros de mora, que aí, porque você demorou, aí você tem que pagar juros. Eu sempre pensei isso. E aí, a moratória, ela é justamente como se fosse uma dilação, um tempozinho a mais, uma extensão nesse teu prazo para pagar. Então, supondo que tu tinha que pagar em um mês, tu vai ter que pagar só em um ano. Pô, bom demais, né? Bom demais, porque aí tu tem um tempo para se organizar para pagar aquilo ali, entendeu? Aí, dois, o depósito do montante integral. Gente, o que é o depósito do montante integral? Como assim? Como é que é isso? Fácil, vamos junto. Eu tenho um dinheiro aqui, né? Tipo assim, perdão, eu tenho uma cobrança que estão me fazendo. Eu vejo que aquilo ali não tá certo. Eu digo, rapaz, isso aqui não tá certo, eu não tô devendo isso aqui. Aí eu vou em juízo, tá? Porque depósito montante integral somente é em juízo, tá? É depósito judiciário. Então, eu vou no juiz e eu digo, olha, eles estão me executando, mas é uma coisa que eu não estou devendo, eu já paguei, é tudo mentira, e pronto. É uma calúnia, é uma difamação, é tudo de errado. Aí, você vai lá, vai e falar isso para o juízo, e aí o seu advogado, se ele for um bom advogado, ele vai dizer, cara, sabe o que tu faz? Tu vai depositar o valor do montante ali para ficar no juízo. Por quê? Porque isso é uma causa de suspensão, então eles não vão poder mais te encher o saco, entrar com a execução, procurar se tu tem uma casa em outro lugar, se tu tem, enfim, tentar te executar, não. Eles vão ficar ali enquanto a gente resolve a lide, e aí esse valor eles não vão pregar para eles, vai ficar ali no juízo, entendeu? Vai ficar depositado aquele valor e vai ficar congelado até o final da lide. E aí quando o juiz decidir, aí aquele valor vai ou para você, volta para você, se você tiver certeza que você tem razão, aí melhor ainda. E caso você esteja errado, aquele valor já está ali separado e aí vai para o fisco, entendeu? Melhor do que você ficar durante esse período sendo cobrado, entendeu? Mas não ficaria, porque a gente vai ver que quando você entra com reclamação, não ficaria, mas você não ia ser cobrado da questão de juros, outras questões, que ia ficar sendo atualizado, né? No depósito já tá tudo certinho. Enquanto que se você não deposita, é pior para você nesses aspectos, porque a dívida vai aumentando mais rápido, enfim, coisas assim. As reclamações e recursos administrativos. Tanto nessa questão administrativa, é o seguinte, eu não concordo e eu não preciso entrar no primeiro momento no judiciário, certo? Eu não preciso entrar no judiciário no primeiro momento. Então, onde é que eu posso entrar? Eu posso entrar simplesmente, enfim, no órgão, naquele local específico, dentro da esfera administrativa e dizer, olha, eu não estou devendo isso aqui. Aí você entra com essa reclamação, e enquanto você entrou e está sendo resolvido aquilo ali dentro da esfera administrativa, eles não podem ficar te cobrando, porque eles estão averiguando se realmente você está devendo aquilo ali, se você não está, se foi um erro, se não foi, enfim, o que está acontecendo com você. Então, não tem como eles ficarem te cobrando, beleza? Então, é só quando você impugna isso de forma administrativa. O outro caso é medida liminar e mandado de segurança. Você entra com mandado de segurança dizendo que o Estado está sendo, enfim, abusando do direito dele, que ele, enfim, está te cobrando uma coisa que ele não tem o direito de cobrar, porque você está sendo bitributado, você pagou 2 vezes, que, enfim, você vai e faz todo um negócio, e aí o juiz te concede uma liminar, você chega lá com a liminar e diz, parou de me cobrar. E até essa lide ser, enfim, resolvida, está lá a impossibilidade deles te cobrarem, né? Porque você tem uma liminar. O outro caso é medida liminar ou tutela antecipada em outras ações, tipo, não necessariamente no mandado de segurança, mas, gente, eu acho isso aqui redundante, não precisava ter colocado só para mandado de segurança e depois para outras ações, podia ter colocado simplesmente liminar, né? Mas, enfim, CTN. E, por fim, o parcelamento, que é esse acordo para o pagamento em parcela, né? Tipo assim, ai, eu não estou podendo pagar tudo que eu estou devendo agora. Isso é muito comum, assim, empresa, né? Eu estou podendo pagar o que eu estou te devendo agora, mas vamos ver se a gente parcela isso aqui. E aí vai ter essa possibilidade, mas com parcelamento, né? Que nem tudo são flores, não vai parcelar sem juros. Com esse parcelamento, vai ser, né?
vai ser cobrada ainda ali uma morazinha, uma questão, que a gente vai ver já no próximo, porque está até no próprio CTI. Do 155A, inclusive, o último artigo que cai na prova de vocês. Mas, para finalizar aqui essa parte toda de slide, últimas coisinhas que vocês precisam saber sobre isso. Moratória, como é que ela é concedida, né? Como é que eu dou uma moratória para uma pessoa? Gente, tudo que eu dou para uma pessoa, ou eu estou dando, assim, uma coisa que é jurisdicionalmente prestada, né? Que é, por exemplo, uma liminar, ou, por exemplo, moratória, parcelamento, essas coisas, que princípio da legalidade, né? Então, assim, a moratória, que é essa prorrogação para o prazo de pagamento do tributo, ela tem duas maneiras de ser concedida. Em caráter geral, quando ela é concedida por uma lei própria para pessoa jurídica, pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir determinado tributo, que é o tributo que está sendo beneficiado pela moratória, e a União pode, se o fizer simultaneamente para os tributos federais e obrigações de direito privado. Também pode acontecer. Mas a lei, ela pode restringir esse benefício a uma região específica ou a uma classe de determinados contribuintes. Isso acontece, por exemplo, porque a moratória em caráter geral, quando tem uma lei, ela não vai ser simplesmente, porque eu estou achando legal dar um prazo a mais. Não, é porque aconteceu alguma coisa naquela região, daquelas pessoas, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que teve toda aquela catástrofe, as pessoas precisavam de um tempo a mais, porque elas estavam se reconstruindo a vida delas, então a última coisa que elas tinham como pagar naquele momento era tributo, né? Então imagina, caráter geral, o Rio Grande do Sul todinho ali, né? Com aquela chuva, aquelas coisas todas aquelas pessoas foram, nem que indiretamente, elas foram, como é que eu posso dizer? Afetadas, né? Já em caráter individual, ela tem um despacho da autoridade administrativa, mas existe uma lei prévia autorizando e estabelecendo regras. Por exemplo, vai ser para um grupo de pessoas, tá? Vou falar que é para as mães solo, tá? Bem específico, uma lei que é para mãe solo. Não tem como eu simplesmente por estar nessa lei e já, né, não cobrar. Então, eu teria que ter esse despacho da autoridade administrativa, porque eu precisaria provar que eu sou uma mãe solo para conseguir esse benefício, entendeu? Dessa moratória. Um exemplo, tá entendendo? E aí, a lei, ela vai prever as coisas de forma geral, tipo, prazo, número de prestações, garantias exigidas, como é que eu provo. Então, tipo assim, as mães solos, no caso, que eu preciso que elas sejam inscritas no até esqueci como é que é o nome das pessoas que recebem até um salário mínimo, eu acho. Não, não é isso não. Mas, enfim, tá inscrita em tal coisa que é social, de benefício social e tal, por causa que ela é mãe solo e ela recebe pouco e não tem como deixar o filho e tal, e aí, enfim, é um exemplo, tá, gente? Um exemplo bem genérico, mas para vocês entenderem que seria para um grupo específico de pessoas que eu precisaria ver ali se realmente ver algumas coisas que eu precisaria da autoridade administrativa para analisar. Já a caráter individual aconteceu um negócio de calamidade pública na região inteira, então só taca a lei aí e dá o prazo a mais, entendeu? É isso. No caso do limite de aplicação da moratória do 154, só vale para passado, presente, ou seja, a regra geral é que a moratória só abrange os créditos que já estão definitivamente constituídos ou cujo lançamento já tenha sido iniciado, né, com notificação ao sujeito passivo, até a data da lei ou do despacho que a conceder. E a moratória, ela não aproveita os casos em que houver dolo, intenção, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de terceiro, certo? Então, ou seja, você agiu de má fé, então você não tem direito a esse benefício. Aí, revogação do direito adquirido. A concessão da moratória em caráter individual, ela não gera um direito adquirido. Se o fisco descobrir que o contribuinte deixou de cumprir aqueles requisitos, a moratória será revogada de ofício, ou seja, eu era mãe solo e eu recebia até um salário mínimo, exemplo. Mas aí eu passei num concurso e agora eu sou uma delegada e eu recebo 20 e tantos mil por mês. Eu vou continuar com essa moratória? Não, porque eu já tenho condição de pagar no tempo certinho, entendeu? Uma coisa assim, relacionada ali ao tributo. Ou, sei lá, eu tive uma promoção, ganhei na Mega Sena. Enfim, gente, mil coisas podem acontecer. Mas você não se caracteriza mais naquele perfil econômico para ser beneficiado por aquilo ali. E por aquela razão. Aí, se houver dolo ou simulação,
A revogação, ela impõe essa penalidade, ou seja, se você fingiu, você, enfim, falseou laudos ou coisas desse tipo, além da revogação, ainda tem uma penalidade, né? E além disso, o tempo que a moratória durou não é computado para prescrição de direito de cobrança do fisco, então, tipo assim, não vai contar como essa questão da suspensão, você vai estar devendo desde, sabe, do início, se você fizer essa questão de dolo, fraude ou simulação. E se não houver dolo, mas só um mero descumprimento, a revogação ela ocorre sem imposição de uma nova penalidade, mas ela deve ser feita antes de prescrever o direito de cobrança. Então, em ambos os casos, ela vai cobrar o crédito com juros de mora, ok? E em relação ao parcelamento do 155A, ele é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, mas, salvo disposição de lei em contrário, o seu deferimento não exclui a incidência de juros e multa, tá? O contribuinte ganha o direito de pagar a dívida em fatias, mas ela é sujeita aos acréscimos legais. Tá no 155A. Aplicação subsidiária, tudo aquilo que a lei específica de parcelamento não cobrir ou não especificar, será resolvido aplicando-se de forma subsidiária às regras de moratória. Então, aquelas mesmas restrições contra fraude ou qualquer coisa da penalidade que eu acabei de falar, vai valer para o parcelamento, caso isso não seja, né, especificado na lei própria do parcelamento. E, basicamente, uma revisão geral de slide é isso. Agora, a gente vai para as questões. Vou disponibilizar, sim, os slides, Vivi. Pode ficar tranquila, eu vou disponibilizar já já, na hora que o JAD acabar. Aí a gente vai agora responder as questões, e depois das questões eu disponibilizo todo o material e a aula gravada para vocês, tá? Aí, vamos lá. Vamos para responder, né, as questões. Primeira questão. Uma clínica médica deixou de emitir notas fiscais para seus pacientes, descumprindo as exigências da legislação tributária para o controle da arrecadação. Devido a essa omissão, a fiscalização aplicou uma severa multa à clínica. Com base na classificação das obrigações tributárias, é correto afirmar que a multa aplicada representa. Aí vamos de alternativas. Alternativa A, uma obrigação acessória que, por ser punitiva, não possui natureza pecuniária. Letra B, uma obrigação principal, pois a inobservância de uma obrigação acessória converte-se em uma obrigação principal no que diz respeito à penalidade pecuniária. Letra C, uma obrigação acessória, visto que decorre de um mero descumprimento formal de prestação de informações ao fisco, ou letra D, uma obrigação principal extinta de ofício pela autoridade fiscalizadora. O que vocês responderiam se fosse na prova? Alguém quer chutar alguma coisinha? Não. B? A Ruth falou B. Mais alguém tem coragem? Sabrina também foi no B. Gente, aliviada estou. Sim, tá certo. Perfeito. Letra B. Acertaram. É uma obrigação principal, né? Por conta do descumprimento de uma obrigação acessória. Perfeito, claro e evidente. Muito bem, meninas, acertaram. Vou até marcar aqui, letrinha B. Questão 2. Durante uma crise financeira, uma indústria acumula dívidas tributárias e busca meios legais para paralisar momentaneamente a cobrança por parte da Fazenda Pública sem extinguir a dívida. De acordo com o rol do CTN, assinale a alternativa que contém apenas causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Isso aqui, gente, é só saber o rol taxativo do 151 do CTN. E vocês estão com o CTN, né? Então, vamos lá. Letra A, pagamento, compensação e anistia. Letra B, anistia, denúncia espontânea e moratória. Letra C, moratória, parcelamento e apresentação de reclamações ou recursos no processo tributário administrativo. E letra D, compensação, denúncia espontânea e parcelamento. E aí, o que vocês marcariam?
Não, mas a Ruth está certa. Certíssimo. A letra C é a letra C. Por que que é a letra C? Gente, moratória, a gente acabou de falar. Parcelamento, a gente acabou de falar. E apresentação de reclamações ou recursos no processo tributário administrativo. Lembra que no slide anterior a gente tinha falado que se eu vou lá impugnar administrativamente uma coisa, dizendo, ei, eu não estou devendo isso aí, dentro, né, da esfera administrativa, eu estou com o direito, né, a prerrogativa dessa suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, mesmo que você não soubesse isso, vamos comigo. Pagamento, compensação e anistia. Pagamento e anistia, eu sei que vai excluir, vai tirar esse crédito, eu não vou ter que mais pagar. E eu sei que a suspensão eu ainda vou ter que pagar. Então, se eu pagar, eu não vou ter que pagar de novo. Então, não teria lógica. E a anistia, que é um perdão, quer dizer, a anistia vocês vão ver que não é bem assim aqui no direito tributário. Mas, se fosse pela lógica do direito penal, aí, anistia, denúncia espontânea e moratória. Gente, vocês viram que a denúncia espontânea, pelo que a gente falou, a denúncia espontânea, ela te dá o direito de corrigir o seu erro, né? E não ser penalizado, responsabilizado, né? Por aquilo, numa esfera mais severa, no caso de dolo ou alguma coisa assim. Mas você corrige o seu erro e paga a diferença, claramente. Então, não há uma suspensão da exigibilidade quando você faz uma denúncia espontânea. Só há mesmo uma prerrogativa sua de não ser penalizado, porque você denunciou espontaneamente que havia um equívoco ali no seu lançamento, enfim, no que você tenha errado, né? Compensação, denúncia espontânea ou parcelamento. Gente, compensação, pensem, por exemplo, se fosse na esfera privada, quando eu estou compensando uma coisa, eu não estou, de certa forma, extinguindo a minha obrigação, porque se eu compensei, tá? Não, eu vou compensar tal pagamento com aquele valor que eu tinha te dado de excedente, então eu não vou ter que te pagar, porque eu já tinha excedente aí contigo, sei lá, eu comprei aqui R$ 100 contigo, mas eu tinha te dado R$ 200 a mais da outra vez, então compensa aí para mim que eu tinha um crédito contigo. Então, entende que compensação seria essa extinção, não ter mais essa dívida, não ter mais esse dever de pagar. Então, mesmo que vocês não soubessem, não lembrassem dessa questão das reclamações, enfim, ficassem em dúvida, vão para a eliminação que dá certo. E é, de fato, a letra C. Aí, questão 3. Dois irmãos, Marcos e Tiago, são coproprietários de um imóvel rural sujeito ao pagamento de ITR, Imposto Territorial Rural. Sabendo que Tiago possui alto patrimônio líquido, o fisco direciona a cobrança integral do imposto atrasado exclusivamente contra ele. Inconformado, Tiago exige que o fisco cobre primeiro a cota parte de 50% de Marcos. Segundo o CTN, a atitude do fisco é inválida, pois o fisco deve respeitar a divisão de cotas na cobrança executiva. Gente, eu não falei, né, de solidariedade para vocês, mas e aí não tem como vocês responderem, não pelo menos pelo meu GED, mas o Fernando disse que era importante falar. Gente, a questão da solidariedade dentro da tributação. O que acontece? Vou até descer para o gabarito comentado para eu dizer o parágrafo certo. Eu quero que vocês marquem o parágrafo único do artigo 124 do CTN, tá? Porque o que o parágrafo único do artigo 124 do CTN vai dizer? Eu vou até ler aqui para vocês. Vou abrir aqui e vou ler. Eu tinha que ter falado e acabei não mencionando mesmo. Mas aí há tempo ainda. Vamos nós. Estou descendo aqui. Vamos lá. São solidariamente obrigadas. E aí eu estou lendo o 124 inteiro, tá? As pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. E aqui, veja, eu já consigo ver a situação dos dois irmãos. Por quê? Porque na questão aqui, eu digo que eles são coproprietários de um imóvel rural. Se eles são coproprietários, eles têm o quê? Um interesse em comum naquele objeto, certo? Então, é nessa situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, que no caso é essa propriedade de fato, né? Porque
o fato gerador essa propriedade de um imóvel rural. E eles são coproprietários. Então, esse interesse em comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, essa copropriedade, nesse caso, já a solidariedade, já constitui a solidariedade deles, já faz com que eles sejam solidariamente obrigados, perfeito? Mas o parágrafo único, ele mata essa charada para a gente, ele diz se pode ou não haver essa cobrança quando eles são solidariamente obrigados. Porque ele diz, a solidariedade referida nesse artigo não comporta benefício de ordem. E nem que você não soubesse, solidariedade não comporta benefício de ordem. Tem uns erros no CTN que às vezes há benefício de ordem na solidariedade, mas isso não é solidariedade, é subsidiariedade. Mas solidariedade, em sua natureza, eu posso cobrar o valor integral de qualquer um e eu não sou obrigado a ir, por exemplo, no que tem mais dinheiro, eu poderia cobrar do que tem menos. Porque eles são solidariamente obrigados. Como eles se resolvem de maneira individual é uma questão deles. Porque solidariedade é isso, eu sou tão obrigado quanto ele. Então, o fisco nada tem a ver com como eles vão resolver isso de forma individual. Ele tem o direito de cobrar. Oi, Ruth, pode falar. 124 do CTN. Artigo 124 do CTN. Então, quando ele me diz aqui as alternativas, mas o fisco não é obrigado a cobrar dos dois? Não, não. Ele não é obrigado a cobrar dos dois. Porque se ele cobrasse dos dois, ele estaria cobrando valor duas vezes, sabe? Então, tipo, ele não teria, por exemplo, a responsabilidade de, por exemplo, ratear no meio, né, e cobrar metade de cada um, por exemplo. Não, ele não é responsável por isso. O fisco, ele, quando tem uma solidariedade, no âmbito da copropriedade, ou enfim, quando há outra razão, outra hipótese, quando há uma solidariedade tributária, o fisco ele só é responsável por cobrar de um dos dois, assim como na solidariedade no direito obrigacional, dentro das obrigações. Quando eu tenho uma solidariedade com outra pessoa, eu sou um sujeito passivo junto com outra pessoa, dentro de solidariedade, tá? Então, eu sou solidariamente obrigado junto com essa pessoa. Pode cobrar ou de mim ou dessa pessoa o valor integral, tá? A solidariedade, ela tem essa natureza de cobrança do valor integral. E aí, agora, é óbvio, eu posso depois, dentro de uma esfera privada, né, dizer, olha, vai ter a presença, né, por conta da pontuação extra para quem veio, mas tudo bem, não tem problema, depois você me manda o seu nome no privado. Enfim, essa questão da solidariedade funciona assim. Depois, óbvio, eu posso pedir o direito. Eu tenho o meu direito de regresso da parte, né? Que se eu paguei total, ele me deve, mas isso aí já é uma esfera diferente, porque o fisco não tem a ver com essa questão. Lembra que quando eu, por exemplo, tenho um contrato individual de aluguel, e aí eu boto no meu contrato de aluguel que quem vai pagar o IPTU é o meu locador, não, locatário, né? Aí, quando me cobram porque o IPTU está atrasado, eu digo, não, mas o meu contrato privado de aluguel estava aqui que quem ia pagar era ele. O fisco não está nem aí para isso. Ele diz, olha, quem é o responsável? Você, está na lei. É o dono que é responsável por pagar o tributo. Então, pouco importa se vocês têm um contrato individual. Você tem o direito de regresso depois na esfera civil, se vocês têm um contrato ali no âmbito individual, né, privado. Mas no âmbito do direito tributário, aqui da esfera do direito público, pouco importa essa parte. O que importa é que ambos são proprietários, então tanto faz de quem eu cobro o tributo, porque o imóvel é de ambos. Aí, vamos nós. Aqui está dizendo, né, que eles são copropriedade de imóvel rural, sujeito ao pagamento de TR, e sabendo que e aí o fisco foi até bonzinho aqui, porque sabendo que o Thiago tinha mais dinheiro, ele direcionou logo a cobrança integral do imposto atrasado exclusivamente contra ele. Inconformado, o Thiago exige que o fisco cobre primeiro a cota parte de 50% de Marcos. E aí, nesse caso,
aqui pergunta, né? Segundo o CTN, a atividade do fisco é, alternativa A, inválida, pois o fisco deve respeitar a divisão de cotas na cobrança executiva. B, válida, uma vez que a solidariedade tributária não comporta benefício de ordem. C, inválida, pois a solidariedade passiva exige a citação conjunta de todos os coproprietários. Ou D, válida, mas Thiago poderá requerer a anulação do fato gerador. E não, ela é válida porque a solidariedade tributária, ela não comporta benefício de ordem. Então, ela é a letra B, né, como está no artigo 124, parágrafo único. Não tem ali uma subsidiariedade. Quando eu digo que não comporta benefício de ordem, quer dizer que eu não sou obrigada a cobrar primeiro de um, depois de outro, ou cota parte de um, depois de outro. Não tem ali uma regra que eu preciso seguir. Se eu quiser, eu posso fazer, mas como eu não tenho benefício de ordem, tanto faz. Aí, vamos para a quarta questão. Um jovem de apenas 14 anos herdou um imóvel comercial que gera renda mensal de aluguel. O fisco atuou pela falta de pagamento de imposto sobre essa renda. A defesa do jovem apresentou 2 argumentos centrais para anular a cobrança. Primeiro argumento: por ser menor em púbere, ele não possui capacidade civil para figurar como devedor da obrigação tributária. E 2, o contrato de aluguel assinado pelo antigo dono possuía um grave vício de consentimento e foi recentemente anulado na Justiça Comum, esfera civil, o que, segundo a defesa, desconfiguraria o fato gerador do fato gerador tributário ocorrido no passado. Responda fundamentalmente. Os argumentos da defesa estão corretos de acordo com o CTN? Gente, a gente conversou sobre isso aqui já no JET, mas eu vou mostrar como é que tá a resposta bem bonitinha para vocês, que eu botei bem direitinho. Por que o argumento não está incorreto? A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais, conforme artigo 126, inciso 1º do CTN. Um menor impúbere pode sim ser sujeito passivo. Argumento 2. O CTN, artigo 118, inciso 1º, determina que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos praticados. Então, pouco importa se aquele ato foi legal, se foi ilegal, se foi lícito, se foi ilícito. Pouco importa. Pecúnia não olé, o dinheiro não tem cheiro, meu amor. O que eu quero é receber. É isso que o fisco pensa, entendeu? Então, o direito tributário ele foca na ocorrência material e nos efeitos econômicos. Portanto, a anulação civil do contrato não afasta o imposto sobre a renda já oferida. O que eu tenho é o número. Se houve uma anulação posterior do contrato por vício de consentimento na esfera civil, daqui para frente, se eu não vou mais oferir renda por conta daquilo ali, não vai mais ser cobrado. Mas é a renda que eu já oferi. Eu tenho que pagar, né? Então, abstrai-se essa validade jurídica dos atos praticados. Se tem o dinheiro ali, pronto, podia ser de tráfico, podia ser de tudo, podia ser de lavagem de dinheiro, eu teria que pagar. Porque é justo eu ter meu dinheirinho limpo e ter que pagar, e o traficante que tem o dinheirinho sujo dele não ter que pagar? Não é justo. Então, que paguem todos, ou que paguem em todos. Não é sanção por ato ilícito, mas também o ato ilícito não torna imune, né, da cobrança. Aí a questão quinta questão. O diretor-geral da transportadora Via Rápida, agindo com excesso de poderes e em clara infração do estatuto da empresa, ocultou receitas para sonegar impostos. Um ano depois, a empresa recebe um auto de infração, marcando o início ao procedimento de fiscalização. Dias após receber a autuação, o diretor confessa a fraude ao fisco e a empresa paga o valor integral do imposto sonegado, acrescido de juros de mora, né? Responda fundamentadamente. Alternativa A. A confissão e o pagamento realizados nesse momento configuram denúncia espontânea capaz de excluir a responsabilidade pelas multas da infração? Alternativa B. Tratando-se de uma sonegação decorrente de ato praticado com excesso de poderes e infração ao estatuto, a responsabilidade pelo pagamento recairá pessoalmente sobre o diretor ou apenas sobre a pessoa jurídica? Então, vamos com calma, tá? Vamos com calma. Esse diretor da transportadora agiu com excesso de poderes e com infração ao estatuto da empresa, certo? Ele ocultou receita para sonegar imposto. Depois que a empresa recebeu um auto de infração, já marcando o início oficial de um procedimento de fiscalização, tá?
Só depois disso, o diretor confessou a fraude. Lembra quando a gente estava falando de denúncia espontânea e eu falei, gente, denúncia espontânea não pode ter começado investigação nenhuma. Não pode nem ter o cheiro de que eu fiz uma coisa errada. Então, assim, eu estou denunciando quando eu notei que realmente houve um equívoco e eu digo, epa, eu errei. Entendeu? Mas aqui não. Poxa, passou um ano, o cara tava, ó, caladinho na dele, entendeu? Só quando começou a mover ele, o negócio, ele viu que ia dar problema, ele, eu vou denunciar, vamos pagar tudo logo. E aí pagou. Pagou de besta, né? Porque vai ser responsabilizado aí, com certeza. Essa confissão e o pagamento realizado nesse momento, elas não configuram denúncia espontânea, porque não foi espontânea, foi por livre e espontânea pressão mesmo, né? Que ele falou isso. E não vai excluir a responsabilidade pelas multas de infração. Vamos bonitinho aqui na resposta. Alternativa A, não. Para que a denúncia espontânea exclua a responsabilidade pelas infrações, artigo 138 do CTN, o pagamento integral do tributo e dos juros deve ser feito antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Como a empresa já havia recebido o auto de infração, perdeu-se a espontaneidade, né? E a alternativa B, sobre a questão da responsabilidade, se vai ser pessoal ou se vai ser para a pessoa jurídica. A responsabilidade será pessoal do diretor. O artigo 135, inciso 3º do CTN, estabelece a responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes por créditos oriundos dos atos praticados com excessos de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Está ali, está claro na lei, é letra de lei, tá? Então, nem precisa discutir uma questão, porque realmente é letra de lei mesmo. Vocês já vão marcando. Questão 6, são 10, a gente está acabando. Sei que está longo, odeio já de longo também, mas vai já acabar. Questão 6. A empresa Gama comprou todo o fundo de comércio e as instalações da fábrica Delta. Após a venda, a empresa Delta encerrou definitivamente todas as suas atividades comerciais. O fisco estadual, que já havia notificado a fábrica Delta no ano passado, cobrando imposto com base em um critério jurídico X, resolveu agora adotar um novo entendimento, critério jurídico Y, e pretende alterar o lançamento daquele mesmo fato gerador passado para cobrar o valor complementar da empresa Gama. Responda fundamentadamente. Alternativa A. Qual é o grau de responsabilidade da empresa Gama, que é adquirente, pelas dívidas tributárias anteriores à compra, visto que a empresa alienante cessou totalmente as suas atividades? E letra B. O fisco pode alterar os critérios jurídicos de um lançamento para aplicá-los a fatos geradores que já ocorreram e já haviam sido notificados anteriormente? Vamos nós à resposta bonitinha, porque aqui vocês vão ter que pegar o VAD para anotar. Vamos lá. A responsabilidade da empresa Gama, né, que adquirente, será integral. O artigo 133, inciso 1º do CTN, ele prevê que o adquirente de fundo de comércio responde integralmente pelos tributos devidos até a data do ato, né, se o alienante, ou seja, no caso a empresa Delta, cessar a exploração da atividade econômica. No caso, tinha cessado a exploração, então quem responde de forma integral, empresa Gama. E letra B, não pode. Conforme o 146 do CTN, a modificação introduzida de ofício nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa só pode ser aplicada a fatos geradores ocorridos posteriormente à sua introdução, protegendo a segurança jurídica do contribuinte contra cobranças retroativas baseadas apenas em mudanças de entendimento do fisco. Então, aqui é sobre a questão do momento ali do fato gerador e do lançamento propriamente dito, que vai estar do 146 do CTE, tá? Isso aqui é a sexta. A questão é 7ª, que é objetiva, então é mais rápido. De acordo com o CTN, para que o Estado possa efetuar a cobrança de um tributo, é necessário que o fato gerador ocorra no mundo fenomênico, né? Ou seja, na vida real, e que o crédito seja formalizado. Sobre esses dois institutos, é correto afirmar. Letra A. O lançamento é ato discricionário do fisco, podendo ser dispensado a critério do auditor fiscal. Isso aqui é óbvio que não, né? Pelo amor de Deus, o auditor vai lá, eu acho que eu não vou cobrar hoje tributo, não, eu tô afim. Óbvio que não, né? Então, não tem nem o que se conversar.
Letra B. Tratando-se de situação de fato, o fato gerador considera ser ocorrido a partir do encerramento do exercício financeiro, independente de seus efeitos materiais. E de onde que tiraram isso aqui? Não sei. Estava ali a questão feita. Mas, assim, impossível. Não tem essa conversa de negócio de fim de exercício financeiro ou coisa que o valha. Não tem, tá? Se eu não me engano, caiu uma paradinha dessa numa questão da OAB. Mas, assim, não tem nada a ver. Esse negócio de exercício financeiro pouco importa para o fato gerador, né? Letra C. A constituição do crédito tributário ocorre por meio de lançamento, que é um procedimento administrativo vinculado e obrigatório, destinado a identificar o sujeito passivo, calcular o tributo e verificar a ocorrência do fato gerador. Não preciso falar mais nada, porque tá bem claro, né? E letra D. O fato gerador de uma situação de fato só considerado ocorrido quando a autoridade administrativa expede oficialmente a notificação de cobrança. Claro que não, isso aqui é absurdo. Então, com certeza, letra C, né? Basicamente tudo aquilo que a gente conversou no JET sobre essa questão da constituição do crédito tributário e o lançamento, a correlação entre ambos. Então, letra C. Questão 8. Ricardo é proprietário de um imóvel e, portanto, mantém uma relação de posse e domínio com o bem tributável. Ele, contudo, esqueceu de entregar a declaração anual de dados do imóvel exigida pela legislação municipal. Diante da falta da declaração tempestiva, a própria prefeitura apurou os dados por conta própria e enviou a notificação de cobrança dos impostos devidos com multa. Responda fundamentadamente. Letra A. Ricardo deve ser classificado como contribuinte ou como responsável tributário. Justifique detalhando a diferença entre as duas figuras. E letra B. Qual foi a modalidade de lançamento adotada pela prefeitura nesse caso, considerando a omissão de Ricardo em prestar a sua declaração? E por qual razão? Gente, essa questão é muito boa mesmo. Rezando para cair na prova de vocês, pelo que eu conversei com o Fernando. Tomara que caia. 8A. Ele é contribuinte porque, gente, ele é o dono do imóvel. Se ele não for contribuinte, ele é quem, né? Porque responsável ele não é. Porque não tem nem conversa sobre isso. Ele é o dono, né? Não tem nem possibilidade da gente imaginar ele sendo só o responsável. O sujeito passivo possui a condição de contribuinte quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato do tributo, no caso, ser proprietário do imóvel. Por outro lado, ele seria enquadrado como responsável apenas se, mesmo sem revestir a condição de contribuinte original, sua obrigação passiva decorre de disposição expressa em lei. Então, por exemplo, no caso do chefe, no caso, enfim, que a gente já conversou. Lançamento de ofício. Por que foi de ofício? Lembra que quando o lançamento era para ser de outra maneira, que claramente na questão ficou óbvio que era para ser, mas a pessoa não fez direito e o fisco notou a tempo, ele lança de ofício? Pois é. O CTN determina expressamente que, quando a declaração não é prestada por quem de direito, no prazo e na forma prevista na legislação, o fisco atua suprindo essa omissão, efetuando o lançamento de ofício para realizar a cobrança do crédito tributário. Então, lá na parte do lançamento por ofício, acho que é o 140 e pouco, é? Ei, é o 140 e pouco, né? Na parte do lançamento por ofício, que eu não coloquei, mas antes de disponibilizar para vocês, eu vou colocar exatamente onde está. Mas está expresso que quando a declaração não é prestada, né, vai ser por ofício. Eu acho que estava na apresentação. 147? É. Os universitários estão dizendo que é o 147. Nono, eu vou botar quando eu disponibilizar para vocês, já vou colocar lá. Nona, penúltima, oba. Duas indústrias, Alfa e Beta, realizaram a operação comercial conjunta onde ambas possuem interesse comum e direto na situação jurídica que gerou a cobrança de um imposto estadual. Durante uma auditoria, o fisco estadual não apenas cobrou o imposto devido, mas também aplicou uma multa, porque as empresas deixaram de manter os livros e registro fiscal atualizados na fábrica, descumprindo a legislação local. Responda fundamentadamente. Qual o objeto da obrigação tributária relacionada à manutenção dos livros fiscais? E letra B, com base no CTN, qual a consequência jurídica em relação ao polo passivo da obrigação tributária pelo fato de alfa e beta terem interesse comum na situação que constitui o fato gerador? Vamos aos poucos. 9. O que é o objeto da obrigação acessória, gente? Prestações positivas ou negativas, fazer, não fazer, tolerar,
estabelecidas na legislação tributária no estrito interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, tá? A manutenção de livros, ela é uma prestação de fazer. Eu tenho que manter esses livros, eu preciso atualizá-los, eu preciso ficar ali colocando, enfim, né? Mas, em geral, essa seria a resposta ideal. B. A consequência é que as indústrias alfa e beta são solidariamente obrigadas ao pagamento do tributo. O artigo 124, inciso 1 do CTN, determina que são solidariamente obrigadas as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, como é o caso da copropriedade de um bem tributável, como foi o caso dos irmãos também. E, por último, última questão, oba. Nossa, acho que eu fiz 149. 149, gente. Mas eu vou colocar no material. A empresa Ômega recebeu uma pesada autuação fiscal. Discordando de metade do valor cobrado, a empresa apresentou tempestivamente uma impugnação, reclamação administrativa, nos termos da lei. Quando a outra metade da dívida, que reconheceu ser devida, quanto a outra metade da dívida, ou seja, uma metade impugnou a outra, reconheceu ser devida, a empresa solicitou um parcelamento para aliviar o fluxo de caixa, acreditando que o deferimento desse parcelamento isentaria a empresa de pagar os juros de mora e as multas acumuladas dessa fração. Responda fundamentadamente. A. Qual é o efeito imediato provocado pela apresentação de impugnação administrativa sobre a exigibilidade da parcela contestada do crédito tributário? E letra B. A crença da empresa de que o parcelamento aprovado exclui automaticamente a cobrança de juros e multa está correta segundo o CTN? Vamos juntos. Falamos disso. Letra A. Apresentação de reclamação de recursos, impugnação administrativa, nos termos das leis reguladoras, né, do processo tributário, provoca a suspensão da exigibilidade do crédito, como a gente já falou, estou ali numa reclamação de recurso, vou suspender, né, a exigibilidade. Isso impede temporariamente a cobrança coercitiva pelo fisco enquanto o recurso é julgado. Letra B. A crença da empresa está incorreta. Embora o parcelamento também seja uma causa de suspensão de exigibilidade do crédito, o artigo 155A, parágrafo 1º do CTN, estipula que, salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas aplicáveis. Como a gente falou, a empresa pagará a dívida fracionada, mas continuará sujeita aos acréscimos legais. Gente, foi isso. Por favor, coloquem o nome de vocês e a matrícula para a pontuação. Muito obrigada por todo mundo que veio. Vou disponibilizar os materiais direitinho. Qualquer dúvida, pode me chamar no privado. E vai dar tudo certo. A prova vai ser realmente nesse estilo que eu e o Fernando, a gente sempre senta e conversa sobre como vai ser a prova. E ele me diz como é que eu devo fazer meu material também. Então, vai ser nesse estilo. E é isso.